trazendo aqui uma palavra para Vossa Excelência de atenção, de apreensão e preocupação com o andamento do projeto, né? Existe uma inquietação muito grande da categoria, principalmente depois do que aconteceu no ano passado, que o Congresso Nacional excluiu os servidores, né, da discussão em torno de reajuste, foi só para a magistratura, e em torno agora de toda essa especulação, infelizmente a categoria tem recebido informações muito mais pela imprensa do que pelo próprio Poder Judiciário. Vocês veem, né? como o presidente está apanhando, né? Porque está defendendo sem dúvida. todo Nós dia. temos clareza de quais são os obstáculos que estão sendo enfrentados, né? Mas a grande preocupação, ministro, é que nós consigamos estabelecer, via a sua participação e da cúpula do Poder Judiciário como um todo, um processo de negociação minimamente concreto e palpável para a categoria, porque existe essa inquietação muito grande, né? Para que nós conseguíssemos, de fato, sentar com o governo federal, né, com participação da representação dos servidores e estabelecer as balizas e os limites de um processo, porque infelizmente a imprensa tem feito esses ataques. E por fim também, ministro, é importante destacar que a categoria recebeu com muita revolta aquela posição do ministro do Planejamento, aquela nota absolutamente desrespeitosa. Que nós rebatemos um projeto, exatamente, um projeto institucional de um poder da República ser atacado daquela forma, inclusive com informações inverídicas, né? Mas nós dissemos que era inverídico, vocês viram, nós reagimos na hora. Sem dúvida. E também, ministro, existe agora uma preocupação, a gente vem com empenho já para fazer o processo avançar lá no Congresso Nacional, e ele já está às vias de ir para o plenário do Senado, né? E a gente tem uma apreensão muito grande com vistas ao avanço do processo de negociação, para que, numa eventual aprovação no Congresso, nós tenhamos condição de efetivamente aprovar o projeto com a sanção da Presidência da República, ministro. Então também tem essa preocupação, porque não adianta que a gente consiga, né, viabilizar a aprovação no Senado e eventualmente sofrer um veto, que infelizmente nós não temos essa garantia, ministro. Então também pedir esse empenho de Vossa Excelência para que nós conseguimos estabelecer esse processo negocial nesse meio tempo, enquanto o projeto não vai para votação no Senado, né? Então bem. Bom, vocês devem estar acompanhando. Eu, dia sim, dia não, apanho da imprensa, porque eu estou defendendo com unhas e dentes o projeto de vocês. Quer dizer, o Murilo, que me acompanha nas minhas viagens, ele também é líder sindical e tal, tem acompanhado isso, tem testemunhado. Nós conversamos pessoalmente com o Arnaldo Faria de Sá, que era presidente da CCJ na Câmara na CCJ da Câmara Federal, lá passou, foi aprovado. Depois nós falamos com o José Maranhão, que foi presidente da CCJ do Senado Federal, para que fosse aprovado. Nós estamos falando com todas as lideranças para que isso seja aprovado efetivamente. Agora foi para o plenário. Eu não sei por que razão nós tínhamos um acerto de que o senador Delcídio do Amaral pedisse vista disso, né? E nos desse uns 15 dias para podermos negociar uma solução dentro desta crise que nós estamos vivendo, uma crise mundial com repercussão no Brasil, que vocês sabem muito bem, e que nós temos que lidar com esse fator. Quer dizer, o ótimo é inimigo do bom, então nós temos que buscar o bom dentro desse contexto. É aprovar, a meu ver, mas sempre com a interlocução dos sindicatos. Eu não faço nada sozinho, porque eu não posso resolver nada sobre esse projeto sem ouvi-los. O Amarildo, que é o meu diretor-geral, não dá um passo sem convocar os sindicatos para saber se está correto, não está correto. Então, a nossa ideia seria aprovar esse plano, mas eventualmente com um diferimento dos pagamentos iniciais para evitar um impacto, uma concentração de despesas, enfim, no momento de crise. Mas, infelizmente, nós não estamos conseguindo uma abertura com os responsáveis pelo setor econômico do governo. Eu tenho falado com o Nelson Barbosa, eu falei com o Levi, inclusive esses dias, saiu até no jornal, vocês têm acompanhado. Tenho tido sempre conversas muito firmes, muito duras, tenho falado com outros interlocutores, o chefe da Casa Civil, a Luiz Mercadante, o ministro da Justiça, que é o Zé Eduardo Martins Cardoso. Olha, eu converso com todo, até com a presidenta da República, já conversei sobre a necessidade de nós termos um avanço neste projeto, e pelo menos uma coisa para que nós possamos, enfim, como disse, pagar o nosso supermercado. Então, também foi mal interpretado um destaque a essa questão. O problema dos juízes, vocês não se iludam, quer dizer, a verdade, o nosso aumento foi aprovado por
porque interessava aos parlamentares aumentar, porque nosso aumento está atrelado ao aumento deles. Então, na verdade, foi quase que um automatismo isso. O auxílio moradia é uma liminar do ministro Fux, num processo que foi ajuizado pelas 3 associações de magistrados e que está aí ainda para ser discutido, não será uma coisa definitiva. O CNJ simplesmente estabeleceu um teto para que não existissem abusos nos diferentes estados e ramos do Poder Judiciário, mas eu quero dizer a vocês todos que eu estou firmemente empenhado, quem me acompanha, quem lê os jornais, sabe disso, que eu estou firmemente empenhado em aprovar esse projeto, tá certo? Sempre com diálogo, todo lugar que eu vou, em todo o Brasil, eu converso com sindicalistas, minhas portas estão abertas, estão cansados de ver fotos, certamente, no site de vocês, recebendo sindicalistas de Brasília, FENAJUF, Sindijuf, essa coisa toda. Mas o momento é muito difícil, o momento é extremamente difícil. Eu quero dizer para vocês, não precisam pregar para os convertidos, porque eu já estou convertido, quer dizer, o seu discurso, Tarcísio, é muito bem-vindo, mas eu já estou mais do que convertido. Não há um dia que eu não dou um telefonema, etc, etc. Agora, eu estou preocupado, realmente, e não sei porquê, se foram vocês ou quais as forças políticas que fizeram com que, ao invés de nós termos um tempo para discutir essa matéria e verificar como é que nós podemos superar eventuais impasses, ele já está indo direto para o plenário com um pedido de urgência de votação. Quer dizer, aí realmente nós perdemos o controle. Se for para lá e for aprovado, a possibilidade de um veto é grande, concordam comigo? Pois é, ministro. Na verdade, sim, a nossa representação não tomou parte nesse requerimento de urgência. A nossa preocupação era justamente levar nem o projeto, Supremo, para evitar sobressaltos, para que nesse meio tempo houvesse o processo negocial para uma votação efetiva em plenário. Né? Então, nesse momento, diante das circunstâncias, parece que foi aprovado, inclusive, pelo plenário da comissão, da CCJ, o requerimento de urgência ao plenário. Então, a nossa preocupação é que Vossa Excelência se empenhe para conseguir a negociação tanto com a presidência do Senado, no caso agora do senador Renan Calheiros, que é quem vai se responsabilizar por pautar o projeto ou não, e que a gente intensifique o esforço, ministro, mesmo sabendo que Vossa Excelência já conhece bem esse roteiro, mas intensificar o contato para que o governo federal abra um espaço de negociação, Essa que é a grande preocupação, porque como eu disse no início, a inquietação da categoria é muito grande, porque a gente vê um monte de boatos, informações da imprensa, desencontradas. Nós sabemos que também tem um ataque da imprensa, de fato, isso é fato, A imprensa não tem sido, inclusive, honesta, nos números, nos dados, isso nos deixa bastante indignados. A gente tem buscado responder, mas infelizmente o nosso poder de comunicação não é o mesmo dos grandes órgãos de comunicação. Pra você ter uma ideia, Tarcísio, hoje eu fui dar uma aula na faculdade, na USP, das 8 às 9. Poxa, eu dando aula sobre um assunto nada a ver, um aluno levanta o braço, mas que absurdo esse negócio do aumento do servidor, como é que pode e tal. Meu filho, isso aí não é um aumento do servidor. Primeiro, nós estamos a falar. Segundo lugar, é um plano de cargos e salários, que é uma forma de melhorar a gestão interna do Poder Judiciário. Mas realmente há uma desinformação muito grande. Nós temos que lutar contra a crise econômica, a má vontade do governo e a desinformação do público em geral. Quer dizer, nós não estamos sendo bem compreendidos. A nossa mensagem, nós desde 2009, nós não temos um reajuste, na verdade. Quer dizer, houve outras categorias que tiveram reajuste. Vocês viram uma nota da própria Advocacia Geral da União? Falta de respeito. Fiquei estupefacto com aquilo. Nós nunca falamos que nós temos que os nossos analistas ou técnicos têm que estar equiparados ao advogado-geral da União. Mas nós realmente estamos lutando, inclusive, quando houve a nota técnica do ministro do Planejamento, imediatamente eu convoquei o Amarildo, que é o diretor-geral, para entrar com uma contra-nota bastante incisiva. Vocês viram disso, mostrando ponto a ponto onde estavam os erros técnicos daqui. Agora, nós estamos lutando com todas as armas possíveis, vocês têm que lutar também. Eu quero dizer para vocês, mais uma vez, eu recebo vocês a qualquer momento, dentro da minha agenda, com muito gosto e tal. Agora, pressão em cima de mim, não há necessidade. Vocês estão pregando para um convertido, mais do que convertido, um adepto da causa de vocês. Vocês têm que pressionar realmente de lado e lado, tá certo? Tem que pressionar o planejamento, tem que pressionar a fazenda, tem que pressionar quem de direito. Nós estamos lutando agora a questão da estratégia. Eu não sei como é que saiu esse negócio do regime de urgência da votação. Quem é que pediu um troço desse aí?
Isso aí dá uma atropelada, entendeu? Nós queremos ter um fôlego de uns 15 dias, 20 dias, 30 dias, para podermos ver, porque nós não podemos imaginar agora que aquele plano que foi concebido, acho que durante a gestão do Peluso, porque esse é um negócio que está tramitando há muito tempo. Desde o tempo do ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, então, vejam vocês, isso então faz o quê? Quantos anos? 2009. 2009. Quer dizer, são 6 anos já. 6 anos que está sendo discutido e tal, e foi muito discutido também pelos setores técnicos, que chegou à conclusão que era isso importante e tal. Aí houve um momento, desculpe, eu já dou a palavra, em que entrou, vocês se dividiram, cansei de falar isso. Aí o pessoal mais novo queria subsídios, mais velho que não ficaram, não sei como se vocês já se acertaram. Agora já tem uma outra. Que bom, agora tem uma outra tese de tribunais que já querem planos de casos, salários próprios deles, vai enfraquecer o movimento, vocês têm que conversar também. Então é isso, diga aí, você é o José Luiz. Em primeiro lugar, bom dia. Em segundo lugar, a categoria agradece a sua abertura, mas a categoria não concorda a desculpa da crise. Porque como a Sua Excelência frisou muito bem, o projeto de lei foi protocolado em 2009 e o governo tem rejeitado em 2010. Foi o melhor crescimento econômico na era do governo Lula e lá foi negado, e de lá para cá vem sendo negado. Então a questão é política, a questão deve ser discutida no âmbito mais econômico, que salário, despesa, que eu não chamo nem de despesa, a meu ver, investimento para dentro da economia, recursos para salário, tá? Da base de estruturação para a base econômica, com o salário, é viável sim. E eles, eles lá veem ele como um câncer, uma coisa que canceriza a despesa, que não é despesa. Tanto é que os estocados na economia, o povo sem a renda, o trabalhador sem renda, e então tem que fazer uma discussão na visão econômica mais profunda, que é benefício aquecer o salário através da renda. Não aceitamos essa desculpa de crise, volto a dizer, em 2010 foi o melhor crescimento e lá foi negado. E veio negado 2011, 2012, sucessivamente. E há um agravante que é o seguinte, viu, Zé Luiz, que nós estamos perdendo funcionários. O cara faz concurso, entra, fica um pouco, nós treinamos, depois ele vai para o legislativo, vai para o executivo, vai para outros órgãos e tudo mais. A meu ver também, o Supremo falhou como órgão independente, principalmente quando tinha condições, recursos, e a crise não estava lastrada. Eu não era presidente. Pois é, mas falhou ano passado. Falhou. Não, mas isso é relativo, porque o poder é independente, mas não tem o poder da caneta. Então muda a Constituição dizendo que não é. Só um breve texto. Existe uma preocupação grande, inclusive com relação à questão do tempo também, ministro, porque Vossa Excelência também sabe muito bem, o governo encaminhou o projeto da LDO do ano que vem, prevendo lá uma espécie de um teto para folha de pagamento, uniformizando todos os poderes, o que mais uma vez violaria... O que mais uma vez violaria a autonomia do judiciário. Nós estamos atentos a isso. Então, ministro, existe... Não, sem dúvida. Mas vamos existe essa inquietação, emendas, né? E por fim, ministro, existe, por conta dessa situação, desse contexto, que o governo tem se colocado como um obstáculo concreto, não o judiciário, mas especialmente o governo, existe uma discussão na categoria de um calendário de greve, né? A gente tem discutido sobre a importância de fazer avançar o processo negocial, mas a depender das circunstâncias, a categoria está se mobilizando, se organizando, e nós queremos somar forças com a culpa do judiciário para poder fazer avançar o processo negocial. Nós precisamos ter repercussão, né? E o instrumento que os servidores têm muitas vezes para conseguir repercutir uma causa é ir para a rua e fazer um movimento, né? E consiga dialogar com a imprensa, com a sociedade, com o governo. Política, no momento de crise, a presidente Dilma elevou o fundo partidário de 200 milhões para 900 milhões. É inadmissível e não aceitamos essa Mas vocês têm que falar. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. A greve é um direito constitucional. Mas eu vou dizer para vocês com muita franqueza o que eu disse quando eu era presidente do TSE, que estava falando de eleições 2010. Quiserem fazer greve, façam, mas eu preciso manter os serviços essenciais, alguns serviços essenciais. A amizade é a mesma, o companheirismo na luta é o mesmo e tal. Vocês vão fazer greve, vou ter que tomar algumas medidas também, mas isso não impede o nosso diálogo e o nosso relacionamento, tá certo? Isso. Inclusive porque todos os dias nós tocamos tentamos dar a melhor contribuição, ministro. Abraço. Tchau. Obrigado, Luiz. Tchau. Até logo, gente. Obrigado.